Eu quero ver. A luta se fortalecer. Eu quero ver. A mudança acontecer. Eu quero ver. Como será afinal quando o povo descer o morro e não for carnaval? Olá, tudo bom? Começa agora mais uma edição do programa Eu Quero Ver, uma produção da Central Única dos Trabalhadores de Alagoas. E no programa de hoje você vai assistir a entrevista que eu mesma fiz com a Lúcia Beltrão, ela que é presidente do Sindifisco e conversou com a nossa equipe sobre as novas políticas de beneficiamento do governo Teotônio Vilela. E aqui no nosso estúdio eu recebo a Lúcia Beltrão, que é a presidenta do Sindifisco, e a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas políticas de favorecimento do governo Teotônio Vilela. Tudo bom, Lúcia? Tudo bem, Thaís. E assim, a primeira pergunta que eu vou perguntar a ela é sobre uma nota que foi divulgada, por vocês, onde vocês acusam o governo de adotar uma política de favorecimento aos usineiros. Explica um pouquinho pra gente sobre essa nota. Olha, Thaís, esse é apenas um dos pontos que nós denunciamos. Na verdade, essa nota, que foi uma nota conjunta de todas as entidades representativas do Fisco alagoano, ela trata de diversas denúncias, como, por exemplo, falta de condições de trabalho, a questão do desmonte institucional na Secretaria da Fazenda, como também renúncia de receita por parte do governo, beneficiando alguns setores da economia alagoana. Como é que funciona essa renúncia de receita? Olha, veja bem, a renúncia de receita, ela poderá ser praticada desde que haja a comprovação por parte da autoridade pública que está praticando a renúncia, desde que fique comprovada uma contrapartida. Porque, como todos sabem, os tributos eles financiam o Estado. E o Estado, em contrapartida, presta todos os serviços públicos necessários. Então, existe a necessidade, até determinada na Lei de Responsabilidade Fiscal, para que o gestor público ele demonstre a contrapartida daquela renúncia de receita. A gente, para falar dessa renúncia de receita, que ficou consolidada através da publicação de 3 decretos no Diário Oficial do Estado no dia 24 de outubro deste ano, a gente teria que voltar um pouco no tempo e falar da questão do acordo que existiu entre o setor sucroalcooleiro e o governo do Estado em 2004. Como vocês devem ter acompanhado, em 2004, fruto de algumas ações, existiu um levantamento, digamos assim, de todas as dívidas do setor sucroalcooleiro em relação ao Estado de Alagoas. E a partir daí já começaram as discordâncias, digamos assim, do corpo técnico. Alguns técnicos da Cefaz, da nossa Cefaz, que trabalhavam na fiscalização do setor, já discordavam naquela época sobre os valores que foram levantados, porque esse levantamento foi efetuado por um escritório de advocacia intitulado Levi Salomão, que na época ele serviu tanto ao setor, ele funcionou como mediador entre o Estado e o setor sucroalcooleiro. Então já havia discordância na época, onde esse escritório levantou um débito do setor com o Estado no montante de em torno de 465 milhões de reais, e os nossos técnicos eles estimavam em mais de 1 bilhão. Então, tem alguma coisa errada por aí? Exatamente. Mas, alegando sigilo profissional, essa consultoria não demonstrou, digamos assim, de onde vieram esses valores. E foram editadas legislações no período, lá em 2003, sobre o parcelamento dessa dívida. Ficou firmado através de lei um parcelamento em até 180 parcelas,
E para isso existia um convênio, porque todos os procedimentos de benefícios fiscais, de parcelamento, tudo isso tem que ser discutido no Conselho Nacional de Política Fazendária, que é o CONFAS, onde todos os estados têm seus representantes e onde tudo fica discutido e avaliado de que forma serão editadas as legislações dentro de cada estado. Bom, firmado esse convênio, foi editada a lei aqui no estado, que era uma lei que ela se aproximava daquilo que o convênio estipulou. Posteriormente, essas legislações elas foram sendo modificadas, porque a lei uma lei tratava o benefício fiscal de crédito presumido e a outra lei tratava do parcelamento. Essas leis foram recebendo modificações e se distanciando daquilo que ficou estipulado inicialmente. Falar, por exemplo, do benefício fiscal, do crédito presumido, só para quem tiver alguma dúvida, é o seguinte: a apuração do ICMS, ela é feita através de débito e crédito, certo? O empresário ele tem uma coluna onde ele se credita do valor do ICMS pelas entradas e se debita o valor do ICMS pelas saídas e procede à apuração do imposto. Isso é que é a apuração do ICMS, de uma forma normal. Como o ICMS ele tem diversas situações, tanto de benefício como de métodos de apuração, às vezes a coisa sai dessa regra e entra numa regra específica. É preciso explicar isso para quem estiver nos assistindo entenda o que foi que aconteceu. Com o advento da Lei Candir, que é aquela lei que trata da questão das exportações, o setor sucroalcooleiro começou a discutir o Estado versus o setor sucroalcooleiro, a discutir o que realmente era crédito envolvido na produção do álcool e do açúcar. Então, o que foi que aconteceu? Para evitar esse embate, criou-se outra situação, a situação do benefício fiscal do crédito presumido, onde esse crédito ficou calculado, estipulado, em cima do montante das saídas. Ponto. Qual não foi a nossa surpresa quando fomos surpreendidos agora? Veja bem, o crédito presumido é um benefício fiscal. Quando fomos surpreendidos com a edição desses decretos. Aí vamos para a tributação do álcool. Esses decretos, esses 3 decretos, eles versam sobre 3 situações. Uma, ele muda as regras de apuração do ICMS, um deles. Primeiro, muda as regras de apuração do ICMS referente ao álcool hidratado. O que é o álcool hidratado? É aquele álcool que a gente abastece nossos carros, certo? O hidratado. Existe o anido, que é aquele que é misturado à gasolina, e o álcool para outros fins, que é aquele que é utilizado em produtos farmacêuticos, em bebidas, cosméticos e etc. Então, mudaram através deste decreto as regras de apuração do ICMS do álcool hidratado, que é um montante, digamos assim. A gente sabe do potencial de produção de álcool do nosso estado, então não é uma receita, digamos assim, que seja desprezível facilmente. É uma receita de grande monta. Para a gente dar uma recapituladazinha, esses decretos foram os que o governador Teotônio Vilela Filho assinou em outubro passado. Foram esses, agora em outubro. Agora em outubro, esses 3 decretos. Certo. Com a edição desse decreto, o que é que acontece? Anteriormente, o estado de Alagoas, a exemplo de outros estados do Nordeste que são produtores de açúcar e álcool também, eles firmaram um protocolo lá pelo CONFAS, estabelecendo regras de apuração do ICMS sobre o álcool hidratado. Então, Alagoas sai dessa regra. Anteriormente, qual era a regra? E que outros estados permanecem na mesma regra? A regra era, nas saídas de álcool hidratado do produtor até a distribuidora,
que é a primeira etapa de circulação da mercadoria, este álcool saía com recolhimento, efetivamente, certo? Calculava-se o imposto dessa etapa de circulação a preço de pauta, não era o preço financeiro, não era o preço de pauta. E calculava-se o imposto e se recolhia. O álcool só poderia circular do estabelecimento produtor até a distribuidora com o efetivo recolhimento. Com este decreto, muda-se a regra. Agora, o álcool será compensado, esse valor é calculado, e ele é compensado com esse crédito presumido, que eles acumularam desde 2004. E na sua opinião, quais serão os mais prejudicados diante de tudo isso? Olha, Thaís, é o seguinte, os maiores prejudicados são exatamente os mais carentes, porque quando deixa de ingressar receita, o Estado não tem como arcar com a sua responsabilidade social. Então, se há renúncia de receita, é por isso que a lei de responsabilidade fiscal ela é clara nesse sentido, que o gestor público que renuncia à receita, ele tem que demonstrar o motivo da renúncia e a compensação dessa renúncia. Foi o que não aconteceu em relação a esse decreto. Porque se a regra anterior ela trazia aos cofres públicos o ICMS dessa etapa de circulação do álcool, mudando-se essa regra, não ingressa mais essa receita, é uma renúncia de receita, certo? Então, os maiores prejudicados são os cidadãos alagoanos de uma maneira geral, certo? E a gente fala aí apenas de um decreto. O segundo decreto, ele trata do parcelamento. Como eu falei anteriormente, em 2004 houve um encontro de contas, levantamento da dívida, e essa dívida foi parcelada até 180 vezes. O que aconteceu foi que, ao longo do tempo, alguns ficaram inadimplentes, alguns estabelecimentos, e houve a celebração de um convênio através do CONFAS, permitindo que o Estado reativasse os parcelamentos que foram cancelados por inadimplência. Contudo, condicionando que as parcelas a vencer, elas não poderiam ser postergadas, certo? E o parcelamento não poderia extrapolar o prazo. Esse decreto, ele não atendeu a esse convênio. Primeiro porque só o setor sucroalcooleiro foi beneficiado. E parcelamento de débitos fiscais, eles são, de uma forma geral, outros segmentos da economia tiveram seus parcelamentos prejudicados pela inadimplência. Então, ele foi específico para o setor sucroalcooleiro. Será que os outros segmentos da economia não têm a mesma importância para o Estado? Então, onde ficam os parcelamentos dos médios e pequenos empresários? Que esses são os mais sacrificados, digamos assim. Aí, esse segundo decreto, ele beneficia apenas o setor e ele não cumpre o que estabeleceu o convênio. Ele não atende, porque além de ele extrapolar esse prazo das 180 parcelas que foram estipuladas por uma lei e por um convênio anterior, ele deixa que na entre-safra o setor não recolhe, ele só recolherá na safra. Então ele posterga. Terceiro decreto. E o terceiro decreto, ele trata do álcool anidro. O álcool anidro é aquele álcool que é misturado à gasolina, nas importações. Anteriormente, o ICMS referente a essas importações, ele era recolhido na aduana. No momento do ingresso desse álcool aqui no estado, acontecia o recolhimento. Com esse decreto, ele posterga isso para a mistura à gasolina A. Então, não entendemos por que essa postergação. Se eu tenho a possibilidade de, no ingresso do produto, eu recolher esse ICMS, eu vou postergar para uma fase posterior. Também não entendemos e entendemos também que haveria necessidade de uma lei específica. E no próximo bloco tem mais Lúcia Beltrão, ela que é presidente do Sindifisco. E no próximo bloco a gente vem com perguntas bem mais bombásticas. Não sai daí que a gente volta já.
gostaria de saber qual a importância do sindicato na minha vida. Bom, a importância do sindicato na vida dos jovens é uma importância muito grande, porque assim, as entidades sindicais é que fazem a luta do conjunto da classe trabalhadora. Então, os interesses da classe trabalhadora são organizados e são diariamente, cotidianamente, defendidos pelas entidades sindicais. E o jovem hoje, por ser o jovem que está sendo inserido no mercado de trabalho de forma precarizada, os sindicatos têm toda a liberdade de defender, não somente nos locais de trabalho, os direitos que esses jovens deveriam ter, porque na grande maioria os jovens não têm os direitos garantidos, porque eles são contratados de forma precarizada e não tem nenhum tipo de proteção social, porque não tem contrato de trabalho, e ele tem também um papel de contribuir com as políticas públicas, de organizar, de pensar políticas públicas para a juventude, no que diz respeito à educação, no que diz respeito ao trabalho, no que diz respeito ao acesso desse jovem aos meios de comunicação, ao esporte, ao lazer, à cultura. Então, a importância do sindicato para a organização da juventude hoje é muito grande por esse jovem estar de forma precarizada, marginalizada no mercado de trabalho. Estamos de volta com a entrevista da Lúcia Beltrão, ela que é presidente do Sindifisco. E aquela pergunta que a gente tinha conversado aqui no intervalo. Em uma entrevista também, Lúcia, você citou que vai denunciar o Ministério Público a situação que se encontra hoje a Secretaria da Fazenda. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. É a situação de desmonte, Thaís, é a situação de desmonte, tanto físico como institucional. Causa estranheza, nós temos um fundo específico chamado FUNCEFAZ. Esse fundo hoje tem depositado inertes em uma conta mais de 10 milhões de reais e, no entanto, nós temos a carência de diversas ferramentas de trabalho, porque esse fundo foi criado com o objetivo sempre de modernizar a estrutura fazendária para que os seus servidores possam bem exercer sua função de acompanhamento do recolhimento desses créditos tributários, porque é importante frisar, o ICMS é um imposto que o ônus financeiro ele é do consumidor, é um imposto de grande representação na formação do bolo da receita tributária do Estado. Então é um imposto que é muito importante a sua fiscalização, porque enquanto nós pagamos um preço altíssimo, é importante frisar a questão do álcool. Está existindo essa renúncia de receita consolidada através desse decreto, mas em nada isso vai baratear o litro de álcool nas bombas de combustível. De certa forma, quem paga é a gente. Na verdade, estamos financiando o setor sucroalcooleiro, mais uma vez. Então, isso é importante que a sociedade tome conhecimento, porque nós, técnicos, nós temos essa visão, mas é importante que o cidadão alagoano, ele compartilhe da necessidade de reverter a situação. A senhora falou também sobre os 10 milhões de reais, né, que estão no FUNCEFAZ, e vamos falar um pouquinho agora dos servidores, né, os problemas de condições de trabalho. Pois é. Então, o que parece é uma falta de determinação da administração em proporcionar as ferramentas de trabalho necessárias para que os servidores eles bem desempenhem sua função de fiscalização. Porque se temos esse valor que está lá à disposição dos servidores para modernizar, para capacitar principalmente, trazer avanços tecnológicos para que nós possamos exercer nossa função para e passo com o avanço que existe hoje dentro das maiores empresas, porque essas são as que precisam ser fiscalizadas efetivamente, que são aquelas que têm a maior capacidade contributiva. Então, o que acontece é que nós estamos ficando desmotivados, ficando, digamos assim, totalmente desconfortáveis. Você precisa saber o seguinte: a escola fazendária, aquele prédio lá de Jacarecica, ele foi desocupado há 5 anos atrás. Há 5 anos atrás,
em razão de umas rachaduras que aconteceram, porque o terreno turfoso precisava revisar E assim, a essa gente questão falando da até a estrutura. questão de desconforto, né? O pessoal foi deslocado. Exatamente isso que eu vou lhe contar agora. Então, o prédio foi desocupado com o objetivo de que se efetuasse essa reforma, essa reparação dessas rachaduras, há 5 anos atrás. Nós fomos colocados no Produban, o prédio completamente desestruturado, as escadas de incêndio não oferecem a menor segurança se houver uma tragédia naquele prédio. É uma situação que a gente não consegue nem imaginar, porque não existe, praticamente em alguns andares não existe mais escada, o ferrugem tomou conta de tudo, totalmente corroído. Equipamentos de incêndio, de segurança contra incêndio também não são atualizados. O prédio, quando chove, alaga completamente. E a questão dos elevadores, 2 elevadores minúsculos, sem grande segurança, e por lá transitam em média de 1.000 pessoas dia, porque todos os setores de grande fluxo de contribuintes em busca dos serviços de Cefaz foram deslocados para lá, que estavam lá na Escola Fazendária, que era o cadastro, a Diretoria de Fiscalização, a Diretoria de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito. Tudo isso foi deslocado para o Produban. E, em razão disso, o fluxo é enorme de pessoas. Então, todos estão expostos a esses perigos. E não existe uma resposta, porque, ao longo desses 5 anos, não conseguimos efetuar a nossa reforma. Com isso vem afetando o trabalho? Com certeza. O Profissionais. servidor, ele não tem boas ferramentas de trabalho, ele não tem um conforto dentro do ambiente de trabalho, ele não tem segurança, e isso vai afetar efetivamente a sua produção. Outro ponto importante para que a gente deixe bem claro aqui é a questão dos postos fiscais de fronteira. Você sabe que Alagoas é um estado importador, a gente aqui produz basicamente açúcar e álcool, que é quase todo exportado. E aí a gente importa mercadorias do sul-sudeste, principalmente, do nordeste, a parte industrializada. Então nós temos o posto fiscal de Porto Real do Colégio, o posto fiscal de Novo Lino, em situações de completo abandono. O posto fiscal de Porto Real do Colégio, a duplicação da BR-101, ela vai passar exatamente no local onde está o posto. Os tratores já estão roncando e derrubando todos os prédios nos arredores do posto. Em breve vai ter que derrubar o posto. E ainda não temos uma definição por parte do governo onde será localizado o novo posto. Ou seja, o posto mais importante, da fronteira mais importante, ele está nessa situação de indefinição a essa altura do campeonato. O posto de Novo Lino está com a duplicação, passou por trás do posto, num nível muito mais alto. Então, se o posto não tiver uma reforma ou não for localizado em outra situação, corre-se o risco de um caminhão desabar em cima do posto e ter uma tragédia. E agora, Lúcia, para a gente encerrar a nossa entrevista com chave de ouro, eu vou pedir para que você faça um apelo para o governo, para a sociedade, enfim, para quem você quiser, para mostrar como é que está a situação de vocês e como é que fica essa mobilização aí. Fica à vontade. Olha, o apelo eu gostaria de fazer não ao governo, mas à sociedade civil organizada, ao povo alagoano, para que a gente se mobilize para reverter a situação. Porque a nossa parte nós vamos fazer com certeza, nós vamos levar ao Ministério Público, que é o fiscal da lei, são pessoas de extrema responsabilidade inclusive cidadã, tem se mostrado sempre de uma forma íntegra e autônoma, para que o Ministério Público tome as medidas cabíveis. Mas a sociedade pode sim se manifestar e estamos reivindicando isso nesse momento. Outros sindicatos, conselhos regionais, todos devem se engajar nessa luta, porque o estado de Alagoas é um estado carente, precisa de recursos e exatamente as pessoas mais carentes, as mais pobres, é que são as mais sacrificadas. Muito obrigada pela sua presença aqui, viu, Lúcia? Foi um prazer receber. Igualmente.
E termina agora mais uma edição do programa Eu Quero Ver. Mas se você deseja acompanhar e rever as nossas matérias, acesse o nosso blog que vai aí na sua tela, euquerovercut.blogspot.com. O nosso Facebook é programa Eu Quero Ver. E se você deseja enviar críticas, sugestões, mande para o nosso e-mail euquerovercut@gmail.com. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se encontra. Eu quero ver, A luta se fortalecer, eu quero ver, a mudança acontecer. eu quero ver. Como será afinal quando o povo descer o morro e não for carnaval?